com muita alegria que eu chego hoje aqui para vocês, para dividir com essas pessoas que vêm me acompanhando essa exposição, essa instalação, que eu nomeei como assim na terra como no céu, pegando uma frase do Pai Nosso. O meu trabalho está sempre fazendo alusões à estética da religião católica. Não é um trabalho propriamente religioso, mas essa estética está em mim. Eu estudei primário, ginásio científico, como se nomeava naquela época, numa escola religiosa, Colégio Santa Teresa das Irmãs Doroteias, em São Luís do Maranhão. Então, isso é muito familiar a mim. Está misturado com as minhas vivências e com a maneira de eu enxergar o mundo e a vida. Mas em cima desse nome, que veio depois que a instalação se fez, eu vejo que tem tudo a ver com esses dois espaços, terra e céu, real e fantasia, liberdade e aprisionamento, cativeiro. E vocês vão sentir em cada trabalho desses que eu apresento aqui, como isso é tão verdadeiro. Agora eu conto para vocês, essa instalação não se fez assim em conjunto, foi acontecendo. Eu acho que tem mais de 15 anos que eu estou ligada na feitura desses objetos. Um dia, subindo a Serra de Petrópolis, eu vi aqueles tapetes que se vende de artesanato. Aquilo me encantou, mas não só me encantou, eu tive que voltar a fazer outra viagem de subida para adquirir. Não, mas não era esse tamanho que eu queria. Imediatamente eu pensei num campo de futebol. Voltei para pegar um outro parecido, menor, para emendar, fazer esse grande retângulo que vocês vão ver aqui. Esse foi um. O outro, a galinha, que eu venho trabalhando nesses opostos de galinha e hortênsia desde o início da minha carreira. Lá se vão, anos 70. Gente, não é nada, não precisa conferir, mas já vou chegando nos 50 anos dessa atividade. E essa exposição me parece, a mim, que é a síntese da minha carreira e talvez até da minha vida até os dias de hoje. Diz coisas que eu não sabia que eu sabia. E eu aprendi fazendo o trabalho, porque o que acontece é que a gente faz o trabalho por uma pulsão, por uma necessidade, uma compulsão mesmo. E depois o trabalho fala para a gente do que a gente é e do que é o mundo que nos rodeia. É esse o grande prêmio do artista. E não tem dinheiro que possa pagar. Eu me equilibro através do meu trabalho. Através do meu trabalho que eu vivo, que eu respiro. Então, falei um pouquinho da galinha. Do lado da galinha vocês vão ver 4 concretos armados que eu apresentei em 91 numa grande exposição no Museu Nacional de Belas Artes, na Sala Bernardelli. Eu nomeei como Carijó. Carijó. Ela me passa a agressividade que eu sinto na galinha. É um concreto, ainda não satisfeita com a dureza do concreto, eu precisei inserir pinos de metal. Vermelho sempre, violência sempre, corte sempre. Agora a peça que me parece principal. O grande voal que se derrama saindo do travesseiro. O que contém esse travesseiro? São plumas, são pássaros aprisionados que nos fazem deitar a cabeça numa delícia de sono, de descanso, mas também de pesadelo. E hoje eu libero esses pássaros, eu libero esse aprisionamento e peço que eles se derramem, que eles voem com a liberdade de um pássaro. Mas apesar desse meu desejo, muitos deles se pesam em cima do lençol
que passa a ser na minha fantasia um rio que corre e que leva para outros mares, mas leva alguns também profundo. Deixa-me fonte, dizia a flor a cantar. Eu fui nascida nos montes, não me leve para o mar. Isso está na minha cabeça, esses poemas que eu decorava quando criança para enfeitar as festas de família e do colégio onde eu estudava. E a fonte sonora e fria, com um sorriso zombador, corria levando os prados, corria levando a flor. E levava mesmo, como leva essas penas. É isso, minha gente. Eu costurei nesse travesseiro uma pala da minha mãe. Pala que enfeitava as camisolas de cambraia de linho. Minha mãe colecionava essas palas, vocês vão ver outras e outros trabalhos meus. E quando fizemos a partilha dos pequenos objetos pessoais da minha mãe, cada um pegou alguma coisa que ele tocava. E eu vi aqueles embrulhinhos com muitas palas, umas rendas também de bilro, que ali parece que estava a afetividade da minha mãe, que nem sempre ela revelava para nós. Era uma mãe assim muito ciente do seu papel de disciplinadora. E muitas vezes a gente não compreendia. Mas vocês desculpem que eu me emociono muito. Mas quando eu abri esse pacotinho com as palas, alguma coisa em mim me apelou, talvez eu tivesse compreendido naquele instante a intensidade do afeto dela. E eu disse, eu queria essas palas para mim. Eu vou fazer um trabalho com elas. Eu não sabia qual era o trabalho, mas eu trouxe. Então vocês vão ver aqui, tem 3 das 7 palas que eu descobri. E algumas rendinhas de bilro também que estão aqui. Olha, minha mãe morreu já tem 12 anos, gente. Para vocês verem como o trabalho vai se fazendo lentamente. Então, coroando essa abertura da liberdade dos pássaros, talvez até simbolizando a liberdade da minha emoção, do meu reconhecimento por esse amor escondido, tem uma pala, e essa eu acho que é de bilro, é aquela renda que se faz na almofada. Ela não fazia, ela comprava para enfeitar as camisolinhas das 4 filhas. Passamos então para o outro espaço, vamos para o campo de futebol. Campo de futebol. Quando criança eu via meus irmãos brincando de futebol de botão. E eles eram felizes nessa hora da brincadeira, riam, gritavam. E isso acordou em mim depois que eu comprei o tapete e que eu queria um campo de futebol. Então eu montei esse campo em 2 times. As traves são as palas da minha mãe. Os goleiros de um campo e de outro é a minha mãe com 7 filhos. O meio, onde se colocam os jogadores no início da partida, eu fiz com renda de bilro também. E no centro onde teria a bola, eu botei um caroço de buriti. Um caroço de buriti. Porque a minha mãe fez muito doce de buriti para complementar a renda familiar. 7 filhos, quase todos em escolas particulares. Ela fazia então esse doce, que era um doce muito trabalhoso. O buriti, ele é coberto de escamas, vocês vão ver. E no centro, o caroço dele tem uma ligeira cartilagem que a gente precisava raspar com colher de sopa, 4 caroços para poder dar uma colher. E assim que era o doce da minha mãe. Todos nós ajudávamos. Vinham as empregadas das irmãs dela, também sentavam para ajudar. E ela fazia em grandes tachos de cobre, no nosso quintal, que era imenso,
3 pedras grandes e esse tacho de cobre com uma colher de pau gigante, e ela mexia, só ela que mexia, porque ela que sabia dar o ponto. Isso passava a tarde a minha mãe mexendo e a gente espiando vez por outra da janela do nosso sobrado. Sobradão imenso, feito ainda por escravos, de paredes de mais de meio metro. E foi essa a minha infância que eu revelo para vocês, que eu trago para vocês, mas trago para mim mesma. E finalizando, minha gente, nós vemos uma gaiola aberta e vazia, assentada no chão. Onde está esse pássaro? O pássaro voou. O pássaro ganhou as alturas e a liberdade, mas ele ganhou também o perigo do gavião. Assim na terra como no céu. É essa instalação que eu trago hoje.